Uma das coisas que mais me entristece hoje, me deixa consternado quando eu vejo pessoas reclamando ou criticando, talvez até por ignorância do programa, ignorância dos dados, as pessoas criticando as políticas públicas de transferência de renda, a renda básica da cidadania, como está previsto na nossa legislação. Exemplo, Bolsa Família, Auxílio Gás, um benefício de prestação continuada. E eu ouço muito as pessoas falando: ah, mas as pessoas hoje, as mulheres têm filhos para receber o Bolsa Família, ou então a pessoa não quer trabalhar porque prefere viver de auxílio do Estado. Meus caros, antes de criticar isso, eu preciso trazer só alguns dados aqui, para que essas pessoas elas tenham conhecimento do que estão falando. Primeiro, o Brasil ocupa hoje a 89ª posição no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano, de um total de 193 países, embora o Brasil seja a 8ª maior economia do mundo. Em 2022, nós tínhamos 19.200.000 pessoas que estavam vivendo na linha de extrema pobreza, segundo pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. E aqui, só para vocês terem noção, o que é essa linha da extrema pobreza, segundo a ONU, são aquelas pessoas que vivem com 1,25 dólar por dia, ou seja, 37,5 dólares por mês. Em reais, isso seria aquela pessoa que vive com 200 até 209 reais, ou seja, dentro de um núcleo familiar, cada pessoa ali vivendo com até 209 reais por mês. Em 2022, nós tínhamos 19,2 milhões de pessoas nessa condição. Felizmente, segundo dados também da FGV, em 2023, metade dessas pessoas migraram dessa condição de extrema pobreza para a pobreza, ou seja, 9,6 milhões de pessoas saíram da extrema pobreza para a pobreza. E a pobreza, segundo a ONU, são aquelas pessoas que vivem com até 6,85 dólares por dia. Em real, isso seria aproximadamente 1.148 reais, tá certo? No Brasil, a nossa legislação, ela paga o Bolsa Família para pessoas que têm renda per capita, ou seja, por membro da família, de até 216 reais. Então, a rigor, a nossa política ela ainda é uma política muito pequena. Se a gente pensar no tamanho da nossa economia, a gente paga a Bolsa Família, em essência, para as pessoas que estão na linha da extrema pobreza. E só para falar um pouquinho de dados aqui, né? Em 2024, o governo brasileiro ele gastou 168,9 bilhões de reais com o programa Bolsa Família e 100 bilhões de reais com o benefício de prestação continuada, que também é um benefício assistencial que está na Constituição Federal, e aqui é muito importante a gente lembrar que a nossa Constituição Federal tem um capítulo específico que fala sobre a importância e o dever do Estado de proteger aquelas pessoas que estão numa situação de extrema pobreza ou de pobreza em razão de deficiência, em razão de uma idade avançada ou de uma outra vulnerabilidade social. E isso, em hipótese alguma, descredencia ou deslegitima o sistema capitalista. Muito pelo contrário, isso só fortalece o sistema capitalista porque mostra uma preocupação e uma vontade de reparar essa condição de pobreza, de extrema pobreza de boa parte da população. Então vejam vocês, 168,9 bilhões com o Bolsa Família e 100 bilhões com o LOAS, apenas a título de incentivos fiscais, ou seja, de benefícios, incentivos fiscais, perdão, apenas a título de incentivos fiscais, o Brasil em 2024 deixou de arrecadar 615 bilhões de reais. Então vejam, de um lado a gente tem benefícios assistenciais que somam 268 bilhões e do outro lado nós temos alguns incentivos que somam 615 bilhões. Não estou dizendo aqui que não deve haver incentivos fiscais, deve sim,
Cada setor econômico tem as suas vulnerabilidades e precisa também, em algum momento, de uma intervenção do Estado para se fortalecer e passar por algumas crises. Exemplo, setor de eventos corporativos, de turismo, pós-pandemia, passou a receber um incentivo fiscal através do PES, uma lei promulgada pelo Congresso Nacional, para reparar os efeitos da pandemia. Isso é válido, mas também não tem razão da gente criticar um orçamento que disponha o que preveja 268 bilhões para uma política tão importante que é de reparar e de retirar pessoas de uma linha de extrema pobreza. Lembrando aqui para vocês que o Estado brasileiro em 2024 arrecadou 1,29 trilhão de reais. Então, se a gente for analisar em termos de percentual, o Bolsa Família hoje representa 13% da arrecadação tributária. E lembrando que esse dinheiro, ao ser pago para essas pessoas, ele vai ser gasto com alimentação, vestuário, energia, lazer, então ele vai voltar para a economia. Então não é um dinheiro perdido. Então essa também é a importância dessa política pública. E aí quando eu vejo alguém falando, poxa, mas essas pessoas, elas têm filhos para receber Bolsa Família, eu faço a seguinte pergunta, meus caros: várias empresas privadas pagam auxílio creche. E você já viu alguma mãe, em regra de classe média ou classe média alta, querer ter filho para receber auxílio creche da empresa? É claro que não, porque o custo de um filho é muito maior que isso. Então, as mães de uma condição social mais baixa, elas têm filho porque não tem uma educação de sexualidade na infância, na adolescência. O Estado não dá essa assistência, não orienta como proceder com métodos contraceptivos, e essas pessoas, até por ignorância, sobretudo por ignorância, acabam tendo mais filhos, mas não é para receber o Bolsa Família. Então, o Bolsa Família ele vem para reparar uma extrema pobreza dessas pessoas que, em regra, são periféricas e que já estão inseridas ali numa situação de grande vulnerabilidade. Então, só para concluir aqui, eu estava olhando em 2024 que o Brasil empenhou para pagar de emendas parlamentares 37 bilhões de reais. 37 bilhões de reais. Em 2024, já foram pagos 23 bilhões de reais em emendas parlamentares, ou seja, aquele dinheiro que o parlamentar apresenta um projeto, o orçamento ele já tem destacado e ele usa para a finalidade que ele entender conveniente, independentemente de qualquer critério. Exemplo, uma cidade do interior da Bahia, ela já tem 10 ambulâncias e uma outra cidade do lado não tem nenhuma ambulância. Mas o parlamentar da cidade, que tem as 10 ambulâncias, tem um contato político com o relator do orçamento e resolve, então, aprovar uma emenda parlamentar para comprar mais 10 ambulâncias para aquela cidade ali. E as 10 ambulâncias são compradas e a gente sabe como funciona esse processo. Então, sem qualquer critério técnico ou de necessidade, as emendas parlamentares são liberadas. Então, a gente vê aí uma grande desproporção como o orçamento da União ele é administrado. Então, alguns dados que eu trouxe para novamente fazer com que a gente reflita sobre algumas palavras que são jogadas ao vento, às vezes sem conhecer, às vezes sem olhar o todo do orçamento, às vezes sem olhar as obrigações que a nossa Constituição Federal determina para o Estado brasileiro e para o nosso sistema econômico, e também para a importância da gente reduzir algumas desigualdades sociais e regionais, sobretudo em razão da falta de oportunidades, das questões estruturais que calcam o nosso Estado brasileiro, como o racismo estrutural, que alijam muitas pessoas de oportunidades mesmo de empreender, de crescer economicamente. Então, por essa razão, é muito importante que o Estado venha com essa mão, com esse braço assistencial, ao passo que também, através de outras políticas públicas, desenvolva a geração de emprego, a geração de renda, e aí sim a economia possa crescer de uma maneira mais estruturada, beneficiando a todos. Peço desculpas aí pelo vídeo longo, um grande abraço e até a próxima.